falar sobre identidade de género? Prontíssimo. Hoje tem comigo Arizara, diretor criativo do Queer Art Lab, co-diretor do T-Guys Cuddle 2, argumentista, realizador e eu também estive assim na área. Bem-vindos ao Vibrações Positivas. Bem-vindo. E eu vou dizer que vais ter que beber. Ok. Eu sei que não se brinda com água. Toda a gente diz, mas não se brinda com água. Mas eu acho que vamos ter 7 anos de azar se nós não bebermos depois de brindar. Mas eu gosto de brindar com água. Ok, Bebo então muito pouco gostas. álcool. Não bebes álcool? Praticamente. Então pronto, então vais brindar com água. Ou com Vou. suminho. Com Sim. suminho, também com suminho, com um cheirinho, não, nada. Olha, muito obrigada por estares aqui, por aceitares o meu convite. Confesso que isto é um tema que eu quero muito educar-me a mim e também a quem está a assistir. E eu quero logo começar por uma conversa que nós tivemos pelo áudio do Instagram, em que eu disse, olha, como é que eu posso apresentar este tema? Queres que eu diga transexualidade? E tu disseste-me, olha, transexualidade não é uma coisa que eu gosto de se dizer. E agora consegues-me explicar? Vamos lá começar logo assim. Consigo. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade incrível estar aqui contigo e poder falar sobre identidade de género. Transexualidade foi uma palavra que se usou durante muito tempo, portanto até, penso eu, 2018. Ok. Para se referirem a nós, pessoas trans, como doentes mentais. Ok. Então nós íamos ao médico, dizia, ok, você é uma pessoa transexual, você sofre de perturbação de género. Ok. E então o termo transexualidade acaba por ser um termo muito patologizante. Ok. É uma coisa que é uma, sei lá, foi uma doença mental durante muito tempo, então eu prefiro Ok, não deixar fazia cair ideia. essa palavra e usar identidade de género, pessoa trans, transgeneridade Ok. e circular um pouco mais por aí. Não fazia ideia. E para pessoas que não fazem ideia, pronto, lá está, tu estás aqui a educar-nos. Para pessoas que não fazem ideia, que era o meu caso, pronto, tu dizes, olha, Glória, não é fixe, é melhor assim. Ficas ofendido quando as pessoas não sabem como tipo, agir? Eu não fico ofendido, mas eu acho que cada pessoa trans é uma pessoa trans. Ok. Eu predispus-me a trabalhar como ativista e muitas vezes faz parte do meu trabalho ouvir e explicar. Ok. Agora, acho que não é o trabalho de todas as pessoas trans Claro. terem que explicar tudo. Claro que Portanto, sim. nesse sentido, eu acho que há pessoas trans que se calhar se podem sentir ofendidas no sentido em que tu tens toda uma internet para Ok. desbravar, Claro. tu já tens filmes, tu tens muito conteúdo onde tu te podes informar. Sim. Ainda assim, há pessoas como eu, ativistas, que se predispõem a fazer Ok. este tipo de troca. Ok. Das primeiras nós estávamos aqui no camarim e eu estava a dizer, eu tenho esta opinião e tu disseste, já falamos sobre isso, que é, eu acho que não devia existir rótulos. Eu agora deve estar aqui um boom de pessoas a dizer, oh meu Deus, o que é que ela está a dizer? Mas pronto, eu já sei que supostamente é necessário para criar awareness, mas na minha visão eu acho que criar rótulos, rotular, é só pior. Ok. Então, criar rótulos é importante. Porquê? Ok. Criar rótulos ajuda, por exemplo, no momento de criação de políticas públicas. Ok. Como é que tu consegues identificar um grupo, se não for com um rótulo, para o qual tu precisas de determinado tipo de necessidades? Ok. Imagina, descobriu-se aqui há uns anos atrás que existiam um grande número de mulheres lésbicas que descobria tardiamente que tinha cancro nos ovários. Ok. E descobria tardiamente porque tinha medo de ir à ginecologista e Sim. partilhar com o ou a ginecologista a sua orientação. Ok. E então, Ok. neste caso, o rótulo lésbica ajuda-nos a ter aqui um target para quem nós temos que trabalhar. Ok. Estás a ver? Mas, por exemplo, nós tivemos aqui o Simão, que ele é um homem que se cuida. Pronto, é um homem que se cuida. Eu estou a dizer, ele está no mundo da moda, é um homem que se cuida, gosta de fazer skincare. E existe um rótulo que foi imposto pela nossa sociedade que é ser uma pessoa metro. E eu penso, mas até num homem que se cuida ou um homem que se gosta de vestir com mais estilo é necessário de criar um rótulo. Não sei se é aí que eu quero chegar, que até aqui, só para se justificar que um homem gosta de se arranjar, é necessário justificar. Eu acho que são rótulos diferentes. Completamente Imagina, diferentes, sim. nós não precisamos de legislação para um homem metro.
Exato. Nós precisamos de legislação para um homem, para uma mulher trans, para uma pessoa não binária, para uma pessoa lésbica, estás a ver? Exatamente. Acho que são coisas bastante diferentes. Nesse caso, eu diria que não é necessário um rótulo. Pois, ok. Neste caso, acho que ainda é necessário. Ok, ok. E já agora, se nos quiseres falar um bocadinho do teu processo, com quantos anos é que tu te apercebeste que não estavas-te a sentir bem, não era isto que tu querias? Como é que isto procedeu? Como é que foi com a família? Ok, deixa-me dar aqui um golinho. Isto é assim... Conseguimos falar durante horas, não? Epá, eu já aprendi a resumir, A não é? Porque às resumir. tantas não dá. Então, em primeiro lugar, a minha experiência é muito pessoal. E eu Ok. acho que a experiência de cada pessoa trans é única. Nós não podemos Claro. propriamente dizer isto vai ser assim para todas as pessoas. E eu, em particular, tenho questões muito específicas. Ok. No sentido em que eu identifiquei-me e vivi como mulher durante 28 anos. Ok. Eu não fui daquelas pessoas que aos 3, aos 5 anos de idade Ok. estava a dizer que queria ser um menino ou que me sentia um menino, estás a ver? Ok. Eu sempre tive uma expressão muito fluida, eu sempre coube em diferentes caixas, Ok. então eu posso dizer que eu me senti mulher e que eu, se calhar de alguma forma, fui obrigada a viver como mulher e a aprender a estar dessa forma na sociedade. Ok. E isto são coisas que nós aprendemos mesmo, ou seja, o que é que tu podes dizer, o que é que tu podes fazer, o que é que tu podes vestir, ao que é que tu podes brincar, com quem é que tu podes brincar, em que ruas é que tu podes andar, a que horas é que tu tens de chegar a casa, que comportamentos é que tu deves ter com homens, que comportamentos tu deves ter com mulheres, portanto é uma coisa muito Sim. programada. Sim. E eu comecei a perceber que era lésbica, eu acho que aí por volta dos meus 19, 20 anos. Ok. Comecei a ter relações com mulheres e só mais perto dos meus 27, 28 é que eu comecei a questionar o meu género. Ok. E eu comecei a questionar o meu género porque eu antes não sabia que eu o podia questionar. Ok. Pois eu ia perguntar porquê aos 28, estás a ver? Yeah. Ok, E eu porque acho antes não que sabias. Não havia essa informação também? Se calhar falta de informação? falta de informação no sentido em que todas as pessoas trans que me apresentavam eram Ok. pessoas que tinham mudado o nome, que faziam hormonas e que faziam as cirurgias possíveis e imaginárias para caberem dentro das caixinhas de cis. Ok. Ok? Ok. Ok. E eu tinha muito medo desse caminho. Ou seja, começar a imaginar-me a ser completamente operado, sabes? A crescer-me uma barba, a crescer-me pelo por todo o corpo, Exato. sabes? Estando eu numa relação lésbica, para mim era um pensamento assustador. Então, E sentias-te confortável para falar com a pessoa que estava ao teu lado? não. Não. Eu não me sentia confortável para falar comigo, Quanto mais com outra sabes? pessoa. Era Ok. só negar, 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 Ok. negar. Até que eu comecei a perceber que existiam outras possibilidades, que é o Ok. não binarismo de género. O não binarismo de género, de forma simples, é tu rejeitares o padrão que existe de homem e mulher e poderes te movimentar de outra forma dentro de um espectro. Ok, por acaso, já agora pegando nisso, eu estava a conversar com uma das pessoas que está aqui na agência e eu estava a dizer, olha, vou falar com a Ari, vamos ver como é que corre, e estávamos a falar de pessoas não binárias, ela, como é que se refere? É he, she? Eu, honestamente, eu acho que não é he, she, eu acho que é them, porque, ou seja, lá está aquilo que tu acabaste de dizer, não é mulher nem é homem, ou seja, como é que uma pessoa se refere a pessoas não binárias? Sim. He, she, them, em português, aliás. Cada pessoa tem os seus pronomes. Ok. Não é por tu seres uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa não binária e eu escolho utilizar pronomes masculinos. Ok. Há pessoas não binárias que preferem pronomes neutros. Ok. Em português, o elo, delo, Delo. eli, deli. Ok. Ela, dele. É uma coisa que ainda está em construção e está a ser Ok. estudada. Ok. Mas não é por tu seres uma pessoa não binária que tens que usar pronomes neutros. Ok. E ser uma pessoa não binária não significa exatamente que tu não te identificas nem como homem nem como mulher. Ok. Tu Ok. podes flutuar e tu podes estar completamente fora desse tipo de pensamento. Ok. Estás a ver? Ok. Confesso que estou um bocadinho confusa. É super confuso. Sim. Porque é uma sim. coisa nova para ti. Exato. Mas é como se tu um dia pudesses dizer, ok, eu hoje quero ser tratada como mulher, eu amanhã quero ser tratado como homem. Ok. Ahm, E para quem está à tua volta, como é que é a melhor forma de reagir? Ou seja,
se durante uns tempos identificas-te como homem do pronome ou mulher, como é que eu, que estou aqui, vou então referir-me a ti? Percebes que Eu diria que se nós tivermos uma dinâmica em que já nos conhecemos há algum tempo, eu possivelmente vou dizer tipo, olha, hoje preferia que me tratasses desta forma. Ok. De qualquer forma, em qualquer encontro social, eu acho que é sempre fixe, tipo, tu chegares e dizeres, olá, eu sou a Glória e os meus pronomes são ela, dela. Ok. E isto deixa qualquer pessoa à vontade para comunicar os seus. Exato. Estás a ver? Ok. Pronto, então, estavas a dizer, desculpa, interrompi Não, para okay. irmos falar então disso. Conheci o não-binarismo de Exatamente. género. E o não-binarismo de género criou-me um grande à vontade para eu começar então a fazer a minha transição social. Ok. Ou seja, eu sentia, vou tentar dizer isto assim, eu sentia que eu não precisava de ser um homem. Ok. E eu sentia que já era possível eu deixar de ser mulher. Ok. Um bocadinho confuso, mas estou a perceber. É uma mancha. Estás a ver? Então, lá está. Então vou mesmo ao assunto. Se sentias que não estavas preparado para ser homem, certo? Não queria. Não querias ser homem, mas já estavas ok para não ser mulher, então estavas naquela parte do flutuar? Vamos dar assim. Não sei se é a parte do flutuar, eu acho que é a parte onde eu me mantenho hoje. Ok. Eu não quero ser um homem Ok. e eu não preciso de ser uma mulher. Tá bem. Não quer dizer que eu não sinta a minha experiência de ser mulher durante 28 anos. Ok. Sabes? Sim. É só dizendo que existem estas duas caixas e tu dizes, pá, para mim não há caixas. Ok, Eu vejo tá as bem. coisas de outra forma, sem essa pressão de ter que me comprimir para caber aí. E foi então, quando tu chegaste a essa conclusão, que a transição social iniciou-se. E também trouxe-te paz a ti? Isso trouxe-te paz para conseguir? Quer dizer, eu acho que isto também é um processo de altos e baixos, diria, não é? É muito. De início eu não posso dizer que me trouxe paz, eu acho que me trouxe alguma euforia, sabes? Assim, uma excitação. Uma coisa muito... É uma ansiedade, mas uma coisa meio que boa. Né? Porque aí eu comecei a ir às consultas de psicologia, depois à endocrinologia, depois tive acesso à minha terapia hormonal, comecei a fazer as injeções de testosterona e a partir daí comecei a ver o meu corpo a mudar. E side effects negativos? Side effects negativos. De início foi muito... Eu comecei a tomar uma substância que se chama Testoviron e eu tinha que fazer injeções de 3 em 3 semanas ou de 4 em 4 semanas, andava por ali. E então, sempre que se aproximava a próxima injeção, eu sentia uma grande recaída, porque é uma substância, um fármaco que funciona por picos. Portanto, tu sobes e depois tu começas a descer, tu sobes e começas a descer. E então toda a tua energia começa a drenar, toda a tua paciência começa a drenar. Pois, os moods, não é? É, pá, estás a mexer com hormonas, claro não é? Que sim. É uma coisa intensa. Pois, exato. Como é que é esse processo a nível hormonal? Não, imagina, eu quando estou a menstruar eu fico impossível. Portanto, estar aqui a mexer com os hormonas não deve ser fácil de lidar. Quiseste desistir? Não quis nunca desistir. Ok. Não quis nunca desistir. Ok. Tenho alturas em que olho para trás e penso, se calhar não precisava ter sido daquela forma. Ok. Penso, olhando para trás, se calhar não precisava de ter acrescentado o Ari ao meu nome. Ok. Sabes? Mas eu tinha menos de 10 anos, então qualquer pessoa que olhe para trás na sua vida há 10 anos atrás vai dizer, eu podia ter feito imensas coisas de forma Até diferente. um ano. Sim. Até um ano, quanto mais 10. Sim, mas arrepender-me, não. Ok, então nunca te arrependeste. Não. Então, e começaste a fazer então a transição através de, então, das injeções? Passados, penso eu, 2 anos mudei o meu nome, o que é uma coisa considerada assim meio que tarde. É uma grande prioridade para a maior parte das pessoas. Pois eu ia perguntar, quão importante é isso? É muito. Ok. É muito. É quase também fechar uma porta, diria, não? É fechar uma porta e é teres que outra. passar por muitas situações desconfortáveis. Pois. Sabes, estarem constantemente a referirem-se a ti com um nome que te deixa com vergonha, sabes? Porque toda a gente olha para ti porque tu não estás a responder àquilo que é esperado. Sentes vergonha do nome? Não. Agora não. Ok. Mas antes
Tinha muita vergonha. A sério? Pá, imagina, estás numa sala de espera. Estás a ver? O meu nome era Ana Zara Leão Pinto. Tu estás numa sala de espera Ok. com um ar médio, parecido com isto, vá, um bocadinho menos barba. Sim. E tu ouves Ana Zara Leão Pinto e tu levantas-te. Eu levanto-me, não é? Automaticamente todas as pessoas olham para ti. Ok, estou a perceber. E é certo que para mim não era muito importante o que é que as pessoas pensavam sobre mim, mas é tão desconfortável, sabes? Teres Claro. assim uma Claro que crowd sim. a olhar para Claro ti. que sim. Que é. E porquê é que então tarde? Porquê a mudança tarde? 2 anos? Eu acho que felizmente eu não tinha muito este tipo de situações. Eu sempre me movimentei muito no meio artístico. Toda a gente sabia que eu era a Zara, portanto, em vez de ser a Zara, passava a ser só Zara, ou o Zara. Zara. Não era assim uma coisa tão estranha. E eu acho que eu fui andando assim entre os pingos da chuva. Ok. Porque quando tu mudas o teu nome, tu também mudas o teu marcador de género. E uma pessoa que não se sente homem, que não quer ser homem, ser obrigada a mudar o seu marcador de género para Pois. homem só porque quer mudar o nome, acaba por ser uma agressão. Ok. E sim. então eu fui navegando até já não dar mais, porque depois estava em causa também a minha segurança. Eu comecei a pensar uma operação stop, uma viagem ao estrangeiro, sabes, todas estas questões que envolvem mais a segurança, a polícia, revistar o teu corpo, isto causava-me medo. E então eu decidi fazer essa alteração. Ok. E estás ok com essa alteração ainda hoje? Aceitaste? É assim, nós temos um sistema e muitas vezes temos que ser cúmplices deste sistema de forma a conseguirmos ter uma vida mais tranquila. Claro. E foi isso que eu me propus a fazer. Eu acho que poderia existir outro marcador de género. Ok. Uma coisa que não definisse o que é que tu és. Acho que é muito pouco necessário Sim. e ainda hoje não consigo perceber assim uma coisa para a qual seja necessária saber qual é que é o teu género. Ok. Quais é que são os teus genitais. Ainda não encontrei e eu procuro bastante. Já falei com médicos, com médicas, para tentar perceber se a nível clínico há alguma coisa que Sim. impacta ou não. E não há, não existe assim um motivo. O único motivo é mesmo esta coisa que se tenta fazer, a separação por oposição entre homem e mulher, em que claramente um dos lados é hiper, super privilegiado há séculos, há milénios. E sentes isso? Claro que sentes. Claro que sentes. Sentes a diferença? Super. A sério? Super. Ai, que tristeza. Super, super, super. É uma coisa que eu sinto que se torna desconfortável. A partir do momento em que eu comecei a ter traços masculinos, em que comecei a ser lido como homem, Sim. eu vou jantar fora e a conta vem para mim. Se eu vou a algum sítio com a minha mulher, sei lá, vamos ver uma casa, um arrendamento, falam diretamente comigo. Pois, exato. Sim. A nível profissional, sou muito menos vezes questionado. A nível de segurança na rua, sinto-me 1000% mais seguro, sabes? Ai não, isso eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mesmo. Não tenho dúvidas nenhumas. Mesmo. Eu sou aquela. Eu sou sincera, eu tenho medo de andar sozinha à noite. Percebo-te perfeitamente. Mas em qualquer lado. Aliás, onde eu moro não é considerado uma zona não segura, mas eu vou todas as vezes, se for para a partir das 11 da noite, ao telefone. Yeah. Porque tenho medo. Claro. E eu, se me cruzar contigo na rua, faço questão de mudar de passeio, porque eu sei aquilo que tu estás. Olha, sabes? tu não sabes o que é que acabaste de... É Sabes que que no é- outro dia um homem passou por mim e isto era aqui, meia-noite, passou assim e encostou-se. Olha, eu quase que mijei, não estou nem a brincar, eu quase que mijei ali, que eu achava que ele ia me agarrar. Portanto, aquilo que tu acabaste de dizer, de mudar, há uma diferença grande. Mas eu acho que é difícil um homem cis ter este tipo Sim, de consciência. Estás a ver? Tem de ser alguém que lhe diga. Sim, não tem essa sensibilidade. Que é Não, tipo, não é. sei lá, pensa se fosse a tua irmã, se fosse a tua mãe, se fosse. E mesmo assim, se calhar, nem percebe, se calhar, que o homem a passar por ti vai-te criar confusão à noite. Yeah. Sim. Olha, também muitas questões que há dentro deste tema é também as cirurgias todas que se fazem, o que é que está disponível, o que é que não está disponível, e também acredito muito que, lá está, aquilo que tu estavas a dizer há bocado é que todas as pessoas trans têm o seu processo diferente, não é? E é muito pessoal e diferente. E nem toda a gente tem acesso a todos os tipos de procedimentos, porque calculo que seja mesmo muito caro. Então,
Em primeiro lugar, nem todas as pessoas trans querem fazer hormonas. Ok. Em segundo lugar, Ok. nem todas as pessoas trans querem fazer cirurgias. Ok. E em terceiro, nem todas as pessoas trans querem fazer todas as cirurgias disponíveis para Exato. pessoas trans. Ok. Tendo isto dito, para quem quer fazer cirurgias, o acesso não é fácil, principalmente se tu não tiveres dinheiro. E estamos a falar de dinheiro a sério. Pois. Ok? Por exemplo, fazeres uma mastectomia, que é a remoção das mamas no privado, antes custava cerca de, sei lá, 2.000, 2.500 euros. Entretanto, nós perdemos um cirurgião que nos fazia assim uns preços Ok, mais simpáticos. mais simpáticos. E eu acho que atualmente, não sei se é CUF, se é Lusíadas, mas é uma coisa que se calhar bate nos 6.000. Pois. A mesma coisa para quem quer fazer implantes. Exatamente, sim. Eu tenho implantes, portanto... Pronto, sabes Sei. quanto é que custa, ainda para mais se tu quiseres fazer em segurança. Exatamente, Porque claro assim, que sim. qualquer pessoa se calhar apanha um voo para a Tailândia, não é? E sabe Deus em que condições, Mas sabe é que- Deus. E sabe o mundo em que condições é que vai fazer essa cirurgia, Claro, não é? claro que sim. Não quer dizer, claro, que não existam bons serviços, mas existem serviços que não são tão seguros. Claro. Aos quais muitas pessoas trans acabam por ter que recorrer numa ótica de sobrevivência. E depois aqui, obviamente, tu tens soluções através do público, mas a lista de espera é grande. Pois. Pá, tu podes... Eu conheço uma pessoa que ficou 4 anos à espera de fazer 4 uma anos. mastectomia. 4 anos é muito tempo de vida em stand-by. Claro que É sim. muito tempo de saúde mental a ficar cada vez mais degradada. E acaba por ser muito isto. Imagina, empurram muitas pessoas trans para serviços de psicologia, de psiquiatria, quase como se nós precisássemos de um avalo de terceiros para carimbar a nossa identidade. Mas muitas vezes o tipo de apoio que uma pessoa trans precisa não é de validação da sua identidade, mas é tipo de suporte Pois, é nesta isso. espera, Claro. sabes? Portanto, não é uma coisa assim tão específica. E no processo no público, estavas a falar na parte de carimbar quase a identidade. Isso é uma coisa que acontece ainda hoje em dia, ou seja, quando uma pessoa trans, pronto, através do público quer fazer uma cirurgia, tem que passar por vários processos psicológicos? Tem. Sim. Atualmente, para cirurgias de redesignação sexual, portanto, cirurgias genitais, tu já não precisas do avalo da Ordem dos Médicos. Antes tu Ok. tinhas que escrever uma carta para a Ordem dos Médicos. Pois. Hoje em dia isso já não é necessário. Ok. De qualquer forma, tens sempre que ter acompanhamento de psicologia, de sexologia, para fazeres esse tipo de cirurgias. E achas que esse tipo de acompanhamento faz sentido? Eu acho que faz sentido, não no sentido de validar que sim, esta pessoa está ok para fazer esta cirurgia. Eu acho que todo o tipo de acompanhamento que nós precisamos tem a ver com outro tipo de questões, que é o que é que a espera causa em ti, como é que tu lidas com a ansiedade, como é que tu lidas com o facto de ainda não seres a pessoa que tu sentes E é que esse queres tipo de ser. abordagem que é a que... Não, Pois, não. pois. Eu acredito que cada profissional trabalha da sua Claro. forma, mas atualmente nós temos constantemente que dar provas de que continuamos a querer uma cirurgia, que continuamos a querer tomar hormonas, sabes? É uma constante prova e tu estás a provar a alguém que não é Sim. trans e que não faz a mínima ideia o que é ser trans. É uma pessoa que estudou o que é ser trans, Exato. mas que no fundo, quem é que é esta pessoa para validar a tua identidade, não é? Claro. Quem é que é alguém para chegar ao pé de ti e dizer, Glória, tu não és isso que me estás a dizer? Não. Sabes? Sim, claro. É super complicado. Obviamente que é importante haver, se calhar, um género de triagem, garantir que qualquer pessoa que vai tomar uma decisão na sua vida tenha a sua saúde mental em ordem. Claro que sim. Mas eu digo isto também para uma pessoa Claro que sim. decide engravidar. Exatamente, sim. É tipo, são grandes decisões que tomamos na nossa vida. Imagina, se calhar vais mudar toda a tua carreira profissional. Epá, senta-te com alguém, fala um bocadinho Claro, sobre isso. claro que Tipo, sim. Claro que sim. mas mais nesta onda, não de... Não de Pode dar ali o selo. Sim, Yeah. sim, percebo perfeitamente. E já tiveste várias situações em que te sentiste discriminado ou que te deixaram desconfortável?
Felizmente não, Ok. porque eu tenho este arzinho, Sim. sabes? As pessoas normalmente olham para mim e leem-me como um homem. Sim. Então a partir daí toda Então a partir daí toda a questão trans desaparece, a Desaparece. não ser que eu decida comunicá-la. Uhum. E tu decides de comunicá-la Eu decido comunicá-la. sem ser online e naquela vertente, ou seja, Sim, presencialmente com pessoas que. sim. Ok, decides comunicá-la. Desde a aula de yoga Ok, até à coisa mais ativista. ok, Sim, ok. comunico sempre. E como é que. Eu não sei se estiveste sempre com a mesma pessoa desde a transição, mas como é que é esse processo de dating sendo trans? Ok. Antes disso, deixa-me só acrescentar uma coisa nesta Sim, parte sim, da sim, claro, discriminação. sim. Eu não passei por discriminação, mas todos os anos sai um relatório de pessoas trans que foram assassinadas ao longo de um ano. Ok. Este ano foram assassinadas, penso eu, 327 pessoas. A maior parte mulheres trans Ok. ou pessoas de género diverso numa estética mais feminina. Ok. Grande número destas pessoas foi assassinada no Brasil. E o Brasil é o sítio onde se vê mais pornografia com mulheres trans. As trans continuam a ser o foco de maior violência, o foco de maior transfobia. E não é só no Brasil, é em Portugal também. Nós não entramos este ano nesse relatório, entramos Ok. em outros anos. Ok. Já tivemos mulheres trans assassinadas em Portugal. Eu abro os olhos porque Sim, eu sinto-me numa bolha, sabes? sim, sim, sim. Sinto-me numa bolha. Mas continuamos a ter muitas mulheres trans que são vítimas de agressões, são vítimas de violência na rua. Portanto, é um assunto que está longe de ser terminado. Pessoas que têm este ar, não é? As pessoas que Claro. são lidas como cis têm Claro. uma grande facilidade e um grande privilégio na sociedade, em Claro. tudo o que é acesso à habitação, acesso à educação, acesso a emprego, acesso à saúde. A partir do momento em que tu és lida como uma pessoa trans, ou que tu és lido como uma pessoa trans, epá, a tua vida complica-se a 1000%, porque se calhar não é toda a gente que te quer ter à frente de um balcão. Se calhar não é toda a gente que confia em ti para um arrendamento, porque os teus documentos também não batem certo. Se calhar tu Sim. és uma pessoa migrante, sabes? E sentes são- que isso tem um peso muito grande na parte da decisão da transição? Ahm, Imagina, teres a noção que vai ser tão difícil, apesar de estarmos a lutar contra isso, obviamente, mas ter consciência que vai ser um período difícil e de adaptação que pensas, ok, olha, vou guardar para mim. Não sei. eu acho que uma pessoa quando transiciona está numa ótica de sobrevivência. Não é tipo, é tão divertido fazer uma transição, sabes? não há de Uma ser. pessoa está numa ótica de sobrevivência que é tipo, normalmente tu chegas a um limite. Eu não conheço ninguém que tenha sido tipo, acho que é hoje, estou-me a sentir pronto para transicionar. Normalmente tu Pois. chegas a um limite e é tipo, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa porque eu não consigo viver mais assim. Ok. E então tu decides começar a tua transição, seja o que isso signifique, se é o nome, se é hormonas, o que é Claro. que é. E a partir daí tu pensas que tudo vai melhorar e muito vai melhorar a nível de como é que tu te sentes com o teu próprio corpo, com o teu nome, contigo, mas há toda uma nova coisa que é revelada a nível social. E existem alguns estudos de pessoas que começaram a sua transição e depois decidiram parar. Aham, ok. O que é engraçado é que esses estudos são utilizados contra nós para nos tentar parar porque Exato, sim. salvem as crianças. O que é certo é que nunca falam sobre os motivos que levam as pessoas a parar. E se tu fores analisar é bullying na escola, não aceitação em casa e violência social. E é isto que te faz pensar, tipo, Claro. será que eu devo continuar? Porque Ok. eu agora vou ser trans para sempre. Não há um momento em que tu deixes propriamente de ser trans. Há momentos em que tu se calhar não tens que pensar tanto sobre isso. Claro.
mas tu és trans, é uma coisa que não dá para descolar de ti, sabes? É tipo Sim. uma segunda, uma terceira pele, não sai. Mas por isso é que às vezes eu penso, e lá está, já abordámos logo no início, que é, porque rotular? Porquê? Porque tu precisas de saber que este ano foram 327 pessoas Tá bem. trans mortas, não sei aonde, Ok. porque não sei o que, eu não sei o que mais. Mas esperemos que haja um dia em que não seja necessário. Esperemos. É para isso, não é? Claro que é sim. para isso que existe neste Claro momento. que sim. Tu estavas pronta para abdicar do teu rótulo de mulher? Acho que nunca pensei sobre isso. Ok. Nunca pensei sobre isso. E lá está, o que é que implica eu abdicar do meu rótulo de mulher? Uhum. Como é que eu me vou referir? Percebes? Como é que eu vou... Explica-me, como é que eu me vou referir? Glória a uma pessoa. Glória a uma pessoa. Ok. Glória a um ser de luz, não faço ideia. Acho que nunca pensei sobre o assunto, mas lá está, se calhar vou ser aquela pessoa que é completamente fora deste tema e dizer, mas eu adoro ser mulher. Tu gostas do teu rótulo. Gosto, gosto. Mas também queres o fim dos rótulos. Exato, mas imagina, se calhar para algumas pessoas trans o rótulo é uma coisa negativa. Porque lá estavas a dizer que tu vais sempre ser uma pessoa trans, vais estar sempre com essa pessoa, essa parte colada a ti. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Mas eu acredito que também para muitas mulheres o rótulo mulher é uma coisa negativa. Porque ser mulher num contexto social, não é? Tendo em conta cultura, religião, Sim. ano em que tu estás a viver, significa diferentes coisas. Claro e que nem sim. todas as mulheres estão certamente de acordo com aquilo que significa ser mulher para a maioria. Sim. Estás a ver? E tudo aquilo que implica tu carregares este Caraças, rótulo. faz-me mesmo pensar de maneira diferente. É mesmo? Sim. Eu também fiquei... Não. Eu também fiquei... É que e lá muitas está, vezes fico... tu disseste-me assim, mas tu gostas do teu rótulo? E eu, é verdade, eu gosto. Também sempre fui educada assim, também nunca olhei de outra forma. Portanto, também não conheço outra coisa, mas lá está, Sim. por isso é que é tão importante falar sobre isto. E felizmente tu hoje em dia já consegues dizer tipo, eu sou mulher, e tu sentes um empoderamento em dizer Não, isto. sinto um empoderamento gigante, sinto-me orgulhosa por ser mulher e que vão todos dar uma volta aos homens que nos tentem inferiorizar. Eu sou muito orgulhosa de ser mulher e de conquistar, e eu acho mesmo que as mulheres não precisam de homens para chegarem a chegarem a um processo de sucesso na carreira delas, mas que precisam dos homens ou de mulheres ao lado delas para se sentirem amadas, para terem um pilar, porque eu acho que também há muitas mulheres que dizem, não precisam de homens para nada, mas isso não é assim, tal como os homens precisam das mulheres, não é para cozinhar e para parir filhos, mas para ter aquele pilar emocional. Agora tenta dizer isso sem usar a palavra homem e mulher. É impossível. Pessoas! Mas é que é impossível, porque tu estás-te a referir a pessoas com condições e com experiências específicas. Sim. Sabes? Então, para já, enquanto não existe equidade, enquanto não existe igualdade, nós temos que usar rótulos. Mas achas que é necessário haver... ou seja, o que diferencia supostamente... E agora vais fazer assim... daquilo que eu vou dizer. O que diferencia supostamente o sexo masculino para o feminino é o sistema reprodutor. Agora isto eu sei que isto é um touchy subject. Super touchy. Ou não, por isso é que eu estou... Imagina, como é que se nós deixarmos de referir homem e mulher, como é que nós vamos chegar a um ponto em que o que é que nos está a diferenciar? Se é que deveria de haver alguma coisa... Estás-me a ver enrolar toda. Vamos diferenciar. Mas é sobre isso, Glória, estás a ver? É sobre isso, nós temos que parar de estar à procura de coisas que nos diferenciam. Sim. Porque é certo que nós somos diferentes, não é sobre isso. Claro. Nós temos é que começar a pensar o que é que nos une. E Sim. aí nós vamos encontrar uma forma de nos movimentarmos em conjunto. Ou seja, eu só consigo fazer isto contigo porque, embora sejamos pessoas diferentes, eu acho que este é um sítio onde a minha mensagem pode chegar ao outro lado e tu sentes que da tua parte é um sítio onde tu podes aprender e sim. ajudar a espalhar a mensagem. Sem dúvida alguma. Nós precisamos de qualquer coisa em comum. Não precisamos de estar a pensar sobre as coisas que nos diferenciam. Sim. E eu acho que a última análise tem de ser sobre isso. Ok. Não é o exercício... Sim, estou a perceber o que é que estás a dizer. Porque ainda por cima, quando nós encontramos coisas que nos diferenciam, é para nos pôr em competição, que é tipo, não sei quem tem o cérebro maior. Então isto significa que não sei quem é mais inteligente. Sim. Isto nunca significa que nós temos que dar mais oportunidades a quem tem não sei o quê de outra forma para conseguir, sabes? Sim, é sempre numa ótica de oposição e de confronto.
Não, sem dúvida alguma, aliás, acho que isso ia mudar imensa coisa no que toca também a inferiorizar a mulher em comparação ao homem, portanto, até aí mexia. Pá, e mexe muito, imagina, tu há bocado estavas a dizer que não é suposto os homens estarem a mulher estar a cozinhar e a parir e os homens não sei o que, não sei o que mais. Eu, se quiser, posso engravidar. Sim. De que forma é que isto entra no rótulo mulher? Pois, Sabes? pois, E então, de que forma é que ajuda nós sabermos que mulheres podem engravidar? Eu também posso engravidar. Sim. Será que são as mulheres que podem engravidar ou são determinado tipo de condições ou determinado tipo de corpos que podem passar por essa experiência? Estás a ver? Agora, obviamente, quando tu tens de falar de forma rápida e direta, eu percebo. Algumas mulheres cis podem engravidar. Alguns homens trans também. Algumas pessoas não binárias também. Estás a ver? Acho que há sempre forma de incluir, ainda com todas as nossas pressas e urgências. Claro que sim, claro que sim. Porque isto significa o quê? Que se eu quiser engravidar, eu preciso de ter apoio nesse processo. E sentes que não existe apoio nesse processo? Eu sinto que eu não posso ir falar com qualquer ginecologista. Eu sinto que se eu decidir ter a minha criança na maternidade Alfredo da Costa, eu tenho que ir lá antes preparar aquelas pessoas. Sim. Não é? Não vou entrar ali com um barrigão, com as águas rebentadas, uma pessoa com barba, tipo, ai, ajudem-me que a minha criança vai nascer. Eu não sei se isto é uma vontade que tu tens, que é de engravidar, mas isso é algo que não quero. Para mim, o que é difícil em engravidar é ter que ser uma coisa completamente preparada. É uma coisa que não vai só acontecer assim, tipo, olha, aconteceu e agora o que é que vamos fazer com isto? Estás a ver? Então, nesse sentido, se eu quisesse fazer as coisas com a maior das certezas ou a maior das possibilidades de engravidar, eu teria que parar de tomar testosterona. Pois eu ia perguntar quais aquelas implicações no que toca... Sim, eu tinha que parar testosterona e começar a fazer um procedimento de fertilização. E isso significa um desajuste e um reajuste hormonal gigante. Eu acho que eu não preciso de passar por isso, no sentido de eu não preciso de sentir que a minha criança tem que ter qualquer componente genética partilhada comigo, nem preciso de viver essa experiência de ter um bebê na minha barriga. Claro. Portanto, eu não sinto que preciso de engravidar. Mas não é uma ideia que me cause desconforto no sentido de me imaginar grávido. Antes já me causou desconforto, devido a toda a pressão social de uma pessoa com o teu aspecto não devia sequer pensar sobre isso. Exatamente, sim. Estás a ver? Aliás, só aquilo que tu me disseste há bocado é... Não sei, mulheres, estás a dizer que só as mulheres engravidam, não é assim? Pronto. Nem todas. Nem todas. Nem só. Nem só. Nem só. Isto é uma aprendizagem. Nem só. Sim. E pronto, entretanto, tinhas-me feito aquela pergunta em relação... verdade. Que eu fiz assim... Em relação à minha relação, sim, eu estou com a mesma pessoa. Nós estamos numa relação há 12 anos. Uma vida. Uma vida. Eu acho que casámos há 4, penso que foi há 4, não sou incrível com datas. E pá, e foi uma constante aprendizagem e um constante querer ficar. Acho que nos obriga muito a pensar sobre o que é o amor, o que é a tesão, o que é a atração, o que é o desejo. E de que forma é que estas coisas estão também construídas quando nós as conhecemos. Tu tens logo, quando estás a crescer, uma ideia do que é a atração, do que é a tesão, do que é o amor, através dos filmes. Exatamente. Isto é muito passado. Tu vês aquele Boy Meets Girl, não é? E tudo o que acontece, e ela que vai para casa a pensar, e ele que a ignora. E não sei. Há toda uma construção criada. Eu ia perguntar, eu vou já entrar por aqui, que é a expectativa da pessoa que estava ao teu lado era como te conheceu, certo? E se tiveste medo que a pessoa pudesse não se sentir atraída ou continuar a sentir-se atraída? Super. E isso... E houve essa conversa? Houve essa conversa, não de início,
porque de início a urgência era eu ficar bem. Ok. Porque eu a nível emocional não estava bem. Ok. Portanto, nós tivemos 3 anos de urgência de Ari. Ok. E a partir daí começaram outros anos de urgência da pessoa com quem eu estou. Ok. No sentido de repensar também a sua identidade. Uma pessoa que se identifica como lésbica, de repente vê-se a pensar: mas será que eu sou mesmo lésbica? O que é que eu sinto em relação ao Ari? O que é que me atrai nesta pessoa? O que é que não me atrai? Sim. E eu também comecei a desbloquear muita coisa em mim ao começar a pensar sobre género. Porque eu comecei a entender que o meu desejo estava super construído. Ou seja, aquela pessoa para a qual eu olho e eu me sinto atraído era uma construção social. Ok. Porque era uma pessoa que era feminina e que se apresentava com um determinado estilo, com um determinado cabelo, com determinada Corpo. presença, sabes? Tudo. Isso é tudo construído. E a partir do momento em que tu começas a sentir que o género é uma coisa pré-feita para a qual tu não contribuíste, eu acho que tens também esta coisa de pensar, ok, então o que é que realmente me atrai? É o quê? E eu comecei a perceber que no meu caso tem muito pouco a ver com género. Ok. Pessoas. Pessoas. Sim, por exemplo, em que partido é que votam? É uma coisa que me atrai muito Ok. nas pessoas. Ok. Não, mas perceber mais isto, ou seja, quais é que são os interesses das pessoas, Ok. o que é que elas fazem no seu dia-a-dia, onde é que elas querem chegar, onde é que elas não querem chegar. E isso acaba por ser muito mais a pessoa do que o seu corpo ou o seu género. Claro. Eu estou aqui a ouvir e a pensar em relação a mim. Eu não vou ser hipócrita, eu vou ser aquela pessoa que vai dizer que olho para esta pessoa e atrai-me se é uma pessoa alta, se é uma pessoa com barba, toda arranjadinha, mas obviamente que a personalidade tem um impacto muito grande se eu quero estar com essa pessoa ou não. Mas se calhar eu não me vou aproximar de uma pessoa em que se calhar certas características não me atraem. Mas sentes que agora tu consegues te aproximar de uma pessoa em que certas características não te atraem? Sim. Ok. Pá, antes era uma coisa para mim, sei lá, impensável. Ok, vou relacionar-me com uma pessoa de barba, sabes, com pênis. Isso para mim foi tipo um não Ok. durante imenso tempo. Ok. Eu relacionei-me com homens cis Pois na eu ia minha perguntar. adolescência. Ok. Não foi uma experiência incrível porque eu não Também não sabia o que é que eu andava a fazer. Exato, não é isto, não é bem isto. Mas depois de eu ter percebido que eu não era uma pessoa lésbica, eu comecei a perceber que este tipo de pessoa não me atraía porque eu vi este tipo de corpo como um inimigo durante muito tempo, sabes? Para mim uma pessoa com pênis, com barba, era um homem cis, não é? Portanto, esta pessoa é a pessoa que está contra mim quando eu era uma mulher lésbica. Esta pessoa tipo, é com quem eu estou na luta. Esta pessoa tem determinado tipo de comportamento. Esta pessoa assedia-me. Esta pessoa pratica violência contra pessoas como eu. Era uma camada. E quando eu comecei a tirar isso tudo, foi tipo, ok, Yeah. é um homem cis, vamos ver o que é que está aqui. Vamos ver o que é que existe mais. Em relação a... Pronto, lá está. Eu nem sei como é que hei de iniciar isto, portanto corrige-me, por favor. Que é, ok, e por isso é que eu também falei um bocadinho sobre o dating. Eu olho por uma pessoa e da marca vai ter características masculinas e eu estou à espera, e agora corrige-me se isto for ofensivo, algo do género, que a genitália seja um pênis. Pronto. E isso pode-me fazer, ok, não, eu gosto, eu quero um pênis e não, eu quero estar com uma pessoa que tem um pênis e não uma vagina, porque eu não tenho abertura para isso. Isso são coisas que dificultam. Como é que tu olhas por uma... Percebes? Como é que uma pessoa reage? Como é que isso vai fazer com que as coisas andam para a frente e como é que tu consegues educar uma pessoa para gostar de ti, mas é genital e não ser uma coisa importante para essa pessoa? O que é que eu estou a dizer? Sim. Médio. Outra vez. Ok. Então, por exemplo, eu sou uma mulher
que gosto de estar, agora eu estou a mudar a minha forma de dizer as coisas, Ok. porque gosto de estar com pessoas que têm pénis. Uhum. E a pessoa tem eu, olhando para essa pessoa, estou a avaliá-la que ela tem um pénis, antes de saber de nada. Pronto, e quando chega a hora H, percebo que, pronto, ok, não. Provavelmente é uma pessoa trans, que fez a transição. Só que eu não me sinto atraída a vaginas. Estás a perceber? Sim. Em primeiro lugar, e isto não é para responderes agora, Ok. mas tipo, pense se é estranho ou não nós dizermos tipo, eu sinto atração por pénis, eu sinto atração por vulva. Se isso é uma coisa super localizada, super Sim. focalizada, Sim. que tem uma construção enorme à sua volta. Mas pensas sobre isso? Sim, Estiveres sim, no sim. trânsito, No assim, pá, deixa lá ver trânsito isto e com o ar para e me diz casa. realmente se é estranho ou não é Sim. estranho. Depois, eu acho que tudo se conversa. Eu não acredito que exista uma pessoa trans com um ar masculino que não tenha pénis, que deixe a situação chegar a um ponto de vamos tirar a roupa e Sim, agora quando tu eu- vais pronto. perceber. Estás a Ok, ver? sim, eu acho que expressei mal, mas pronto, em Sim. que a pessoa acha que vai ser uma coisa e não é, mas até pode conversar antes de contar, sim. Sim. Eu acho que é uma pergunta difícil, no sentido em que há pessoas que podem olhar para a tua resposta e dizer tipo, tu estás a ser transfóbica Ok, porque tu estavas atraída por esta pessoa até perceberes determinada genitália, Ok. portanto tu estás a excluir pessoas trans ou estás a discriminar pessoas trans. Por outro lado, eu não sei se nós podemos olhar como transfobia no sentido em que, lá está, o nosso desejo é uma construção e se calhar nem todas as pessoas tiveram ainda a oportunidade, devido a privilégios, de pensar sobre estas construções. claro. Agora, a partir do momento em que tu percebes que o desejo é uma coisa construída, eu acho que podes fazer o esforço de trabalhar, Claro, de sim, perceber, claro que sim. estás Claro a que ver, e de sim. perceber tipo, epá, mas porque é que esta pessoa com quem eu estava a ter uma conversa incrível, que tem tipo uma cara bonita, tipo, estamos aqui, bué da bem, este date está a ser ótimo, porque é que agora de repente a pessoa não tem um pénis e isso muda tudo, Exato. sabes? Sim, sim. Porque é que isso vai ser tão mais importante do que tudo aquilo que vocês podem desenvolver em conjunto, estás a ver? Não sei, eu acho que são perguntas que não são fáceis de ser respondidas, mas Que cada não são vez fáceis mais. de fazer. Sim, mas cada vez mais nós temos que pensar sobre isso. Claro que imagina, eu faço esta pergunta porquê? Porque eu tenho à minha volta muitas pessoas heteros, homossexuais, etc. Pronto. E eu sempre tive a certeza e já tive sonhos que para mim, só eu de pensar de estar perto de outra vagina, a mim me faz uma confusão gigante. Mas eu nunca experimentei, nunca tive abertura para. Mas por isso é que eu tenho estas dúvidas e questões. Mas lá está, eu também nunca me apaixonei por alguém para se calhar achar, ok, olha, vou pensar sobre o assunto, vou pôr isto em causa. É muito mais importante eu estar com esta pessoa e tentar perceber se realmente é o pênis ou se é a vagina. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Sim. Em torno também da homossexualidade existe muito preconceito, não é? Mas eu ouço-te a dizer, para mim é super desconfortável e tu usas esta expressão, não é tipo, epá, não quero. É tipo, causa-te desconforto. Sim, causa. Estar ao pé de uma vagina. Sim, A estar minha ao pé de vagina uma- estar ao pé de outra vagina. Ou seja, uma dinâmica sexual. Eu Sim, consigo numa perceber. dinâmica sexual seria desconfortável para mim. Sim. E a minha pergunta é, porquê é que é diferente de um joelho? Isto para mim, se calhar, eu acho que é muito diferente, não é? Eu sei que é muito diferente. O que eu te estou a dizer é que também, nós desde crianças, o que nos ensinaram é que é realmente muito diferente. Sim. E que no nosso caso temos que ter muito cuidado e temos que proteger esta parte de toda a gente. Sim, Não é sim, tipo, sim, isto sim. é uma coisa sagrada quase, não é? E Claro. tu tens que oferecer isso a alguém no momento, Credo. you know? Sim, sim, Sabes? sim, Eu pelo sim, menos sim. eu tenho 36 anos, eu ainda cresci muito dentro desta onda. Um, Portanto, nós somos ensinados desde crianças a repensar cada parte do nosso corpo de forma diferente, em que uma mão na perna não é igual a uma mão no peito.
Uma mão num peito como o meu é diferente de uma mão num peito como o teu. Exato. Portanto, isto tudo é uma construção gigante. Mas isso, ok, mas isso para mim seria algo que eu acho que criava logo uma barreira. Por exemplo, uma mão no meu peito é completamente diferente de uma mão na minha perna. Claro. Eu sei que é. Eu estou só a tentar perceber porque é que é. Fomos ensinados. Primeiramente, isto tem a ver porque fomos ensinados assim, não é? Obviamente. Mas também porquê? Eu acho que também temos aqui de dizer uma coisa, que é estimulando, se calhar também nunca me estimularam um joelho, mas estimulando os mamilos, o peito, a vagina, dá-me certos prazeres e que são que se calhar coisas que eu não quero passar com outras pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Agora, uma Sim. mão na minha perna, quer dizer, lá está, também uma na perna também pode ficar com um friozinho. Pá, Mas estás a perceber onde é que eu quero chegar? eu diria que são zonas normativas de prazer. Sabes? E tu certamente conheces o número de pessoas com vulva e com vagina que não têm prazer a nível de penetração, por exemplo. Assim, a maior parte das pessoas não tem. Não tem. Sim. E ainda assim é uma coisa super, tipo, instaurada. Nem sei bem como dizer, estás a ver? Sim. Mas lá está. Nós temos zonas erógenas, não é? Mas nós temos várias zonas de prazer. Claro que sim. Não é? Claro que sim. Portanto, se calhar nós também não temos que colocar todo o nosso foco nestas zonas que foram um pouco, eu vou dizer, patriarcalizadas, Ok. sabes? Sei. No sentido Estou a em que perceber. é necessário procriar, é desta forma que se faz. Epá, se vais ter prazer ou não, não sei, alguém vai ter. E são coisas que foram muito trabalhadas a partir daí, não é? Em Claro. certo momento, pessoas com vagina começaram a perceber que podiam ter prazer de outras formas, histéricas, loucas, não é? E começou a haver uma nova descoberta. Sim. E aí o prazer deixa de ser uma coisa tão fixada na vagina e passa para clitóris, não é? Exatamente. E a partir daí eu acho que nós podemos continuar a pensar onde é que existem mais zonas de prazer. Sim, sem dúvida. E se calhar nós com o tempo vamos conseguir fazer esta separação entre, epá, eu não consigo que a minha vulva esteja perto de outra e deixa de ser se calhar assim tão importante. Não quer dizer que tu não tenhas preferências, Sim. não quer dizer que tu não gostes mais de amarelo do que azul, Claro. mas dizer assim, epá, o azul causa-me um desconforto que é tipo, sabes? É tipo, ok, desconforto é uma palavra específica, bora Sim. pensar porquê. Ok. Yeah. Estás-me a fazer pensar tanto, eu estou aqui só a... Mas lá está, mas por isso mesmo é que eu disse a Lari, por favor vem para aqui tocar-me. E eu vou ser aquela pessoa, eu estou aqui e sei que muitas pessoas se calhar vão ficar tipo, não acredito que ela disse aquilo, mas eu prefiro ser o mais honesta possível para, de forma a que nós consigamos aprender. Tenho aqui algumas perguntinhas, que é, como é que devemos tratar sem saber o género e sem ofendermos? Ok. A qualquer sítio onde chegam, apresentam-se e dizem, por exemplo, eu sou o Ari, os meus pronomes são ele, dele. E tu? Eu acho que é a forma mais fácil. Ok. E assim deixas logo a pessoa à vontade, não é? Sim, porque se tu vais chegar ao pé de alguém e vais perguntar quais é que são os teus pronomes, tu normalmente só fazes isso a pessoas a quem tu ficas com dúvida. Exato. E That's assim já not estás, okay. já estás a Sim. deixar a pessoa desconfortável ou teres a necessidade de perguntar. Exatamente. Ok. E deve ser uma necessidade sempre de perguntar. Porque nada me Sim, garante sim. que os teus pronomes vão ser ela dela. Claro. Ok. Pois olha, já é muita gente com esta dúvida. Qual é a melhor forma de nos referirmos a uma pessoa não binária? De nos referirmos A a uma nível pessoa. de género. Sim. Eles, ela, ele, etc. Ok. Cada pessoa não binária tem os seus pronomes, portanto o melhor é sempre perguntar quais é que são. Não é por uma pessoa ser não binária que utiliza pronomes neutros. Quando se faz a transição, como funciona o processo da genitália? Como funciona o processo da genitália? Assim, pumbas. Eu penso que esta pergunta tem a ver com as cirurgias em si. Diria não é? que sim. Portanto, há pessoas trans que escolhem fazer cirurgias genitais, nem todas as pessoas fazem essa escolha. Epá, eu não sou propriamente cirurgião, não é? Há maneiras diferentes de se construir um pénis e de se construir uma vagina. A construção de, por exemplo, de um pénis é uma coisa
que tem várias cirurgias, não é uma coisa que é feita somente de uma vez e há diferentes formas de o fazer. Ok. Epá, acho que não vale a pena Sim, propriamente entrar Sim, em, sim, em sim, pormenores, sim, claro, claro, mas claro que sim. Deixa-me ver. Sente a necessidade de abolir com palavras como todos, todas e substituir por todos com ES, todos com X? ok. Eu acho importante que exista uma linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva não tem de ser neutra. Imagina, nós podemos dizer bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Se eu me quiser referir a uma massa de pessoas, eu possivelmente vou escolher ou o feminino ou a terminação em E. Ok. Não parece correto nós continuarmos a escolher o masculino, porque isso é privilegiar pessoas que já têm bastante privilégio. E muitas vezes podem nem ser a maioria. Portanto, não sei se é abolir, Ok. mas se nós podemos incluir mais pessoas quando comunicamos, por que não? Claro, claro que sim. E o patrocinador principal da segunda temporada de Vibrações Positivas e que deixou aqui o nosso cenário bem belo é a Santifante, uma marca decorativa que engloba várias marcas portuguesas e se vocês quiserem ver mais produtos é só verem aqui o link em baixo. E agora vamos terminar de uma forma assim leve. Vamos fazer um jogo que é o preferias. Preparado? Não. É fácil. É assim, eu não sei, eu acho que és uma pessoa sem tabus. Sim, acho que sim. Vamos Sim. descobrir agora. É assim, não, isto não é nada difícil, eu digo isto porque tens pessoas em que tu dizes sexo e ficam a tremer e com Ok. medo. Eu não digo sexo, dá-te medo. Não. Pronto. Usar durante 2 meses sempre a mesma roupa, ou seja, durante 2 meses tu tens de vestir sempre da mesma maneira. Podes trocar a roupa interior, mas... e meias, vá. Ok. Agora, roupa todos os dias, como estás vestido hoje, sempre assim. Ou não poderes ter relações sexuais durante 2 meses. Não é fácil. Pois não. Acho que vou escolher a roupa. A roupa, vais estar vestido sempre, todos os dias com a mesma roupa. Ok, Acho que sim. tá. Isto é difícil. Quer dizer, não sei se isto é difícil. Só podes ser uma coisa. E se fores uma coisa, não podes fazer a outra. Realizador ou ativista? Realizador. É lá! Não estava à espera. Ok, realizador. Porque eu utilizo os meus filmes como forma de ativismo. Não podes. Como é que eu não posso? Não podes. Não, porque tu contas uma história, não é? Não podes contar histórias. Não, como é que eu sou um realizador? Não, se não, não. conto Não podes histórias? contar histórias desses temas. Não posso contar histórias dentro desses temas. Falas sobre baleias. Realizador. Realizador? Ok. Ok. Ok, e agora, esta é que eu pergunto a todos os convidados. Que é o seguinte. Estás a mandar um nude, bem sexy, bem fire. Ei, mas só que enganaste. Ok. Ok. Ex-namorado ou namorado, vais tinhar para essa pessoa ou para um amigo. É-me indiferente. É-te indiferente? Sim. A sério? Sim, sim, sim. Nu? Sim. Ok. É mesmo indiferente. É indiferente? Não tens problemas que te vejam? Não. Não, nada. Não. É pá, toda a gente fica a pensar e a pensar e a pensar. Não, já... Acho que a partir do momento em que eu estive nu em palco, Ok. começou a trazer-me uma grande leveza em estar nu. Ok. Obviamente, se puder não ter uma fotografia minha leaked numa plataforma social nu, perfeito. Ok. Mas se isso acontecer, eu já conseguia estar confortável com isso. Ok. Prendam. Olha, muito obrigada por teres vindo. Obrigado, eu. E por teres estado aqui a aturar todas as minhas dúvidas e tocar-me. Espero que vocês também tenham aprendido. Se vocês tiverem dúvidas,
Vão seguir o Ari. Tem tudo aqui na caixa de descrição. Onde é que te podem seguir? Tu também, eu li na tua descrição que tu tinhas também, tu fazias parte de uma plataforma, não era? Como é que se chamava a plataforma? Braba. Queres explicar um bocadinho Sim, sobre... é uma plataforma artística apontada para pessoas trans e não binárias. Ok. Nós já fizemos 2 espetáculos, um foi o Atlas da Boca, comigo e com a Gaia de Medeiros. Foi uma cocriação com muito mais poder da parte da Gaia, e estamos atualmente com o BAC, que é uma criação da Gaia, mas com cocriação de todas as pessoas que entram, que é Lari, Kali, Eric e Ari, mais a Gaia. Temos assim todas e todos nomes mais curtinhos. O BAC vai estar no Guidance, em Guimarães. Em Guimarães? Sim. Ok, vou deixar todas as informações abaixo. Muito obrigada por teres cá estado e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau!